Queria fazer uma leitura bíblica de pé com vocês. Podemos ficar de pé para a gente ler a palavra? Queria ler a palavra de Deus com vocês no livro de Marcos, o capítulo 11. Marcos, capítulo 11, o versículo 12. Marcos 11, perdão, irmãos, capítulo 10, versículo 48. É porque eu fiz uma anotaçãozinha aqui e me equivoquei. Mas é capítulo 10, desculpa aí o pessoal da projeção. Capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nessa manhã nós pedimos que Tu nos alimente com a Tua palavra, com a simplicidade da Tua palavra, com o poder da Tua palavra, que ela possa não somente nos edificar, como também nos desafiar, nos consolar, e tudo aquilo que ela, Senhor, necessita fazer em nós. Pedimos que seja poderoso nessa manhã a Tua palavra, que ela marque o nosso coração, deixe algum ensino, uma ministração, uma cura. Nós nos rendemos à Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Pode tomar o seu lugar. Uma passagem muito conhecida, muito pregada essa mensagem. E nós estamos familiarizados com esse texto. Não é um texto estranho para nós. É um milagre de Jesus dentre tantos milagres que Ele fez, que estão registrados, tantos outros que Ele fez que não estão registrados. Mas aqui Marcos e Mateus e Lucas, eles registram esta experiência do cego de Jericó. Alguns acrescentam alguma coisa que não está, que apresenta no livro de Marcos, é um cego só, que está falando de um cego, mas em Mateus diz que são dois cegos. Isso não é importante quantos cegos tinha, importante é que foram curados e Jesus ministrou na vida deles. A ênfase de cada autor, e não tem importância isso. Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia não fala muito, aliás, a Bíblia apenas neste lugar, se eu não estiver enganado, depois se você encontrar um outro, você me fala para eu me corrigir, mas a Bíblia não conta dessa família, desse homem, a não ser esse episódio. Não tem nada na Bíblia para falar de Bartimeu, a não ser nesse episódio, da sua cura, da sua libertação, da sua mudança de vida. Mas a história fala sobre duas possibilidades desse Bartimeu. Bartimeu é filho de Timeu. Bar significa a palavra filho. Barrabás, filho de Rabás. Barjonas, filho de Jonas. E Bartimeu, filho de Timeu. O historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, diz da história de um tal de Timeu, que era um general muito bem-sucedido, um homem bem-sucedido de Israel, que guerreou algumas guerras.
e por conta disso ele se tornou alguém importante naquela região, e se tornou alguém muito rico, poderoso, e que depois se aposentou, até que Roma invadiu a terra, e Bartimeu, e Timeu, o pai de Bartimeu, ele tenta, se levanta contra aquela atitude de Roma, contra aquele território, e o Império Romano mata aquele homem crucificado, o pai de Bartimeu, mata aquele homem crucificado, e uma das maneiras de demonstrar poderio sobre um povo que está sendo tomado, era a maneira de demonstrar para todo mundo a sua força, para que ninguém pudesse ali tentar fazer mais uma vez uma ressurreição dessas. E Bartimeu, na sua infância, a família foi abusada, estuprada, e Bartimeu tiveram seus olhos vazados ainda criança, para que ele não pudesse, de alguma maneira, se levantar novamente como seu pai. Não sabemos se essa história é verídica, não sabemos se esse Timeu tem a ver com esse Bartimeu. Havia um outro pensamento que circula entre os estudiosos, era que Bartimeu era filho de um homem impuro, um homem muito pecador diante de Deus, e que Bartimeu herdou essa maldição de seu pai. Não sabemos se é assim, a Bíblia não fala nada a respeito. O que se fala é que esse homem, chamado Bartimeu, está em Jericó, e ele está à beira do caminho pedindo esmola, um judeu, cego, pobre, mendigando, numa vida miserável, que carrega uma capa como sendo uma autoridade dada a ele, uma liberdade dada a ele por Roma, de poder pedir, mendigar ali naquele lugar. Ali ele viveu alguns anos da sua vida mendigando e vivendo daquela maneira. Nós conhecemos pessoas que vivem carências enormes, carências assim como a de Bartimeu. Pessoas que passam por aflições tremendas na vida. Talvez não em questões financeiras ou físicas, mas em tantas outras. Pessoas que sofrem absurdos. Pessoas que não têm condições de resolverem as suas vidas. Pessoas que estão vivendo um limite quase que de sobrevida. Que não têm condições de respirar. Bartimeu talvez represente isso para nós. Eu preparei uma palavra para os irmãos, aqui baseado nessa palavra que Jesus fala, o que você quer que eu te faça? É o tema dessa manhã, o que você quer que eu te faça? E está muito fácil o meu esboço, eu separei em 3 pedaços, 3 momentos, o que você quer, o segundo momento, que eu, e o terceiro momento, te faça. O que você quer que eu te faça. 3 momentos importantes dessa ministração, daquilo que eu gostaria de pincelar, dentre tantas informações, tantas coisas que nós poderíamos pensar daqui, eu queria me deter nessa expressão em que Jesus é chamado, Jesus é invocado, Jesus é buscado, Jesus é requerido, ele escuta a voz desse homem, e o versículo 51, que queres que eu te faça, que queres que eu te faça. Então, primeiro ponto nosso, o que você quer? O que você quer? O que você quer que eu te faça? O que você quer? Sabe, é muito importante na nossa relação com Deus, e Jesus, e a própria palavra de Deus, na relação de Deus conosco, com seu povo, com as pessoas, Deus não dá soluções paliativas. Dificilmente você vai ver Deus resolvendo questões paliativas. Geralmente, Deus, ele age naquilo que é o cerne da questão. Deus, geralmente, ele não quase liberta. Ele não quase transforma. Ele não age em nós de uma maneira que não transforma realidades, tanto em nós como em torno de nós. Ele não
dá uma vida legal para o pessoal que está lá no cativeiro do Egito. Não, ele tira as pessoas do Egito. Ele não faz ele não dá uma pintura assim de uma mão só, para dar só uma disfarçada. Ele não tenta melhorar nossa vida. O Evangelho não é uma proposta de melhorar a vida. Não. O Evangelho é a proposta de transformar a vida, de mudar radicalmente. Ele não quer melhorar nosso casamento. O Evangelho não é para melhorar as nossas vidas, nos melhorar como marido, como esposa, com pessoas. Não, é transformar radicalmente, tocar na raiz da questão. E é isso que nós aprendemos aqui, podemos aprender nessa relação do Bartimeu. Quando Jesus chega e Bartimeu é levado na presença de Jesus, Jesus pergunta para ele, parece que é uma coisa assim muito óbvia. Jesus deveria nem perguntar, porque era muito óbvio o que aquele homem queria. Parece ser óbvio. E Jesus tem essa atitude, não é a primeira vez, que ele pergunta para as pessoas o que é que elas querem dele. Não é a primeira vez que Jesus, ou mesmo na Bíblia, não só no Novo Testamento, que é perguntado para as pessoas o que elas querem de Deus. Deus perguntou para Salomão o que você quer. Como foi que também Deus falou com Ana também da mesma forma, há uma expressão, há uma pergunta. Deus sempre tem essa atitude de nos perguntar: Adão, onde você está? Embora ele saiba, embora Deus tenha consciência, será que Jesus não sabia, pelo poder do Espírito Santo, as coisas, as necessidades de cada um? Mas ele pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E por que essa pergunta de Jesus ela é importante? Ela é importante porque nem sempre nós desejamos o que precisamos. Geralmente nós desejamos não aquilo que é essencial para as nossas vidas. Geralmente a nossa vontade, ela não circula em torno daquilo que é a nossa real necessidade. Aquilo que nós precisamos de fato e de verdade. Geralmente os nossos desejos e a nossa vida, ela circula em torno de realidades que não pede de nós uma mudança naquilo que é necessário. Quando você vai gastar o seu dinheiro, quando você vai planejar a vida, e você pode olhar na vida de pessoas que está enfrentando dificuldades, seja na relação marido e mulher, em qualquer área da vida, nós muitas vezes sofremos a vida inteira com a relação familiar. Nós sofremos uma vida inteira com a relação com filhos, com funcionários ou com empresas, porque nós não queremos agir naquilo que é necessário. A gente quer dar um paliativo. A gente quer soluções, algum tipo de resolver o problema sem que aquilo me coloque de frente com o problema. Porque a gente sabe que se for resolver mesmo o problema, pode ter dores, perdas, prejuízos. A gente vai ter desgaste. E esse homem, quando Jesus... Se você quiser mudar para o próximo ponto, que eu já estou até nele. Aí, você quer o que precisa, isso. Sabe? E é isso que Jesus, e esse texto nos mostra, o que você quer. Você quer mesmo o que você precisa? Você quer mesmo que eu haja, que eu trabalhe na sua vida, aonde você necessita de mudança? Porque talvez o que você precisa não é de uma ajuda para resolver um problema circunstancial. Mas o que você precisa é que Deus trabalhe na raiz da sua vida. Nos problemas, no nascedouro dos problemas. E aí então, nós sofremos absurdos na vida, porque nem sempre
Nós queremos o que precisamos, geralmente nós queremos o que não precisamos. A nossa vontade, os nossos desejos, ela está muito mais cercada em cima daquilo que nos dá prazer do que transformação. Me lembro de um dia quando Moisés, me lembro do texto, né? Eu não estava lá, mas lembro do texto quando Deus veio uma praga sobre o Egito e as rãs começaram a ir para tudo quanto é lugar no meio do povo do Egito lá. Nas panelas, nos guarda-roupa, o cara ia tirar uma comida, tinha uma rã lá dentro, era uma coisa absurda, né? O cara ia dormir, tinha umas 10 rãs lá com ele, o cara ia, sei lá, calçar o sapato, tinha umas 3 rãs lá, assim, foi uma coisa assim, deve ter sido muito difícil. E aí o faraó manda chamar Moisés e fala, ô faraó, ô Moisés, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, ora aí. Interceda por Deus, para Deus aí, para tirar com essas rãs. Aí o Moisés faz uma pergunta interessante. Quando é que você quer que eu ore? Ele diz, amanhã. Amanhã. Ou seja, eu vou dormir mais uma noite com as rãs. Eu vou ter ainda mais 24 horas com as rãs. Mas ele vai, eu quero agora. Quero agora. Há situações em que a gente precisa dizer para o irmão, irmão, você não precisa de uma cesta básica. O que você está precisando não é de uma ajuda financeira. O que você está precisando é de aconselhamento de como você deve lidar com as suas coisas. Não é uma conversazinha mole com o marido. É sentar na mesa e dizer, olha, tem umas coisas que estão acontecendo aqui em casa e que isso deve parar. E que não pode continuar mais. Algumas atitudes que não devem continuar mais, sabe? E o nosso grito por Jesus é do tamanho daquilo que nos incomoda com aquela necessidade. A gente que vive uma vida miserável, miseravelmente espiritualmente falando. Uma família, sabe, ruim de se viver, relacionamentos ruins, trabalhos ruins de se viver, porque aquilo vai engendrando dentro de nós, vai nos anestesiando e fazendo a gente conviver com essa realidade que parece que não pode ser mudada. É como se aquele cego de Jericó dissesse assim, nunca vi alguém curar um cego. Nunca aconteceu de alguém ser curado de cegueira assim. Não acontece toda hora alguém ser curado. E aquele homem, quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, você quer mesmo enxergar? Você quer mesmo mudar? Você quer mesmo um casamento bom? Então isso precisa começar com você fazer mudanças em si mesmo, nos seus hábitos, no tempo que você gasta com coisas supérfluas. Em tempos que eu trabalho com uma pessoa, uma terceirizada lá na empresa onde eu trabalho, ele é um homem que, ele diz assim, o meu nome é trabalho, o meu sobrenome é hora extra. Eu não tenho tempo para nada. Eu tenho reuniões, eu fico ali correndo daqui para colar. Eu disse, como é que está o seu casamento? O que a sua esposa fala de você? Eu falei, cara, eu nem te falo do meu casamento. Meu casamento é horrível. Meu casamento é péssimo, porque eu chego em casa, minha esposa quer que eu faça coisas, eu estou com a cabeça lá que eu tenho que resolver do funcionário tal, da empresa tal que eu tenho que acudir, e a minha esposa não entende isso. Sabe o que pode acontecer? Ele perdeu o casamento, porque ele não está tocando em coisas que são necessárias. Talvez se ele chegasse diante de Jesus e Jesus perguntasse assim, o que você quer que eu te faça? Ele dizia, Senhor, dá um jeito na minha mulher. Senhor, dá um jeito nos meus funcionários. Oh Deus, me dê sabedoria para eu, e força para eu trabalhar com mais diligência. É isso que ele quer. Mas talvez não é isso que ele precisa. É por isso que Deus fala para assim, 6 dias você vai trabalhar, o 7º você vai parar. 6 anos a terra vai produzir, mas no 7º ela vai parar. Tem que parar. Eu falei, cara, nem que você gaste 2 horas com a sua esposa, mas dê 2 horas para ela de qualidade.
Não é tanto tempo que você se dedica a algo, mas é a qualidade daquilo. Só que você vai ter que parar, desligar o seu celular, não atender ninguém, deixar o circo pegar fogo. Ah, mas eu vou ter perdas. Pois é. Porque agora enxergando, não tem jeito mais de mendigar. Não tem mais como lidar com a comiseridade. Como é que fala? Comiseração. Aquele sentimento de coitadinho. Aquela compreensão de que você não tem um dinheiro agora para ajudar para rachar aqui a despesa, porque afinal de contas aquele irmão nunca tem, aquela família nunca pode, aquela pessoa nunca consegue. E ela conta com a nossa compaixão, mas agora não vai ter mais isso. Agora você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que ir para o mundo do trabalho normal. Então Deus pergunta para nós nessa manhã, o que é que você quer? Você quer o que você precisa. Você quer o que você precisa. Às vezes eu fico perguntando assim, será que nós queremos que pessoas se convertem na nossa igreja? Nós aqui como igreja queremos vivenciar amor, ou vamos deixar para o pastor Renato? Ele é o pastor da igreja, ele que visite todo mundo. Ele e a Ivone. E o pastor Robson também, porque ele é chamado de pastor. Vamos deixar por eles visitar. Vamos deixar por conta dele orar. Porque se nós queremos mesmo coisas, é como aquele missionário em épocas, eu não me lembro agora do missionário, mas ele orou assim, ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Me dê a Escócia, senão eu morro. Ou Ana que falou, Senhor, me dê filhos, senão eu morro. O marido dela, Eucana, eu sou melhor que 10 filhos. Eu falo assim, eu tenho um bom marido, eu não quero marido. O que eu preciso é de filho. Eu não quero negociar a minha necessidade. Eu não quero camuflar a minha necessidade. O que eu preciso hoje é de filhos. O dia que esses bancos nos incomodarem muito, esses bancos vazios nos incomodarem muito, a ponto de deixar a gente escandalizado com a gente mesmo. O dia que a gente começar a dizer, não, tem muita gente lá fora que estão cegos, que estão abandonados, que estão indo para o inferno, e isso é minha responsabilidade. Eu não posso me calar. Eu não posso ser alguém que se diz discípulo de Jesus e vendo o mundo ir para o inferno e ficar calado. Eu fico sentado lá na minha cadeira na faculdade, me coçando, porque eu olho para um lado e falo, quando é que eu vou começar a pregar? Porque eu vou. Eu sentei perto de um casal, tudo bem. Vamos fazer um serviço junto. Falei assim, e aí, vocês estão frequentando algum lugar? Como assim? Vocês vão à igreja? Como é que é a vida espiritual de vocês? Vocês são católicos? São evangélicos? Ou são uns cabras sem vergonha? Por enquanto nós estamos sendo uns cabras sem vergonha. Eu sou desviado da Assembleia de Deus. Tem 9 anos que eu não piso lá. O outro fala assim, eu também saí da igreja, tem uns 10 anos que eu não frequento. Fui batizado, já fui obreiro, já fui diácono. E aí eu fiz uma apanhada assim num círculo grande que eu tenho, a grande maioria de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. Sabe, o cego de Jericó, que foi curado e voltou para a sua cegueira antiga. O cego de Jericó que foi transformado e que perdeu a capa, e que abandonou a capa e seguiu Jesus. Vários cegos de Jericó voltando para Jericó, procurando a sua capa novamente. Procurando aquilo novamente que dava a ele um tipo de prazer naquela sua condição, porque aquela condição não pedia dele nenhum tipo de esforço, não pedia dele nenhum tipo de atitude, porque, irmãos, não existe transformação sem sacrifício, não existe mudança sem que a gente perca, não há ressurreição assim, até que a gente seja crucificado, não há como ser bom marido, boa esposa, até que você mude.
Na pandemia, enquanto muitos casamentos se destruíram, o meu foi restaurado. Restaurado. Porque eu tive um amante durante muitos anos, chamado igreja. Tudo de bom e de melhor que eu tinha era para a igreja. E o restolho eu dava para minha casa. E eu ficava, por que que a minha esposa não é uma pastora melhor? Porque todo o meu bom tempo era dado para as pessoas. E o tempo que eu estava em casa era lendo livros ou conversando a respeito de como a gente poderia fazer com relação à igreja. Enquanto isso, o chuveiro estava estragado. Enquanto isso, as férias estavam adiadas. Enquanto isso, as coisas da família estavam sendo jogadas ali. E eu colocando nas costas da minha esposa e do diabo, e até de Deus, dizendo, Senhor, até quando tu não me ouvirás para restaurar essa casa, essa vida? Olha como teu servo sofre. Estou me dedicando na tua obra. Até que eu fico quase 15 dias isolado por causa da pandemia. E Deus começa a tocar no meu olhar, para eu perceber aquilo que eu não estava enxergando. Deus não tinha que mudar a igreja, Deus não tinha que mudar minha esposa. Deus tinha que mudar a mim. Mas às vezes, irmãos, nós não queremos o que nós precisamos. Nós queremos uma vida abundante espiritualmente. Nós queremos que as pessoas nos amem. Nós queremos que as pessoas nos entendam. Nós queremos que as pessoas nos visitam. Nós queremos que as pessoas tenham atitudes cristãs para conosco. Mas nós não queremos o que realmente nós precisamos. Porque, irmãos, com todo respeito, nós somos aqui, talvez o mais novo convertido aqui tenha 10 anos de fé. Entre nós. Tirando as crianças. Os adolescentes nasceram crentes, né? Quase, ninguém nasce crente, né? Que nós não devemos ser mais essas pessoas tão carentes. Nós devemos ser essas pessoas que vão atrás dos outros. Nós estamos muito tempo aqui. Enquanto em Jericó está cheio de gente cega, faminta, doída, machucada, chupada, enganada, vive na escuridão e precisando de gente que sofre porque eles estão sofrendo. O que é que você quer? Nova vida que eu te faça. Ó, nova vida, o que é que você quer que eu faça no meio de vocês? O que é realmente necessário que eu faça no meio de vocês? O que é que você quer realmente que eu faça? O que de fato você precisa na sua vida? Segundo, pode mudar, Irã. Ele diz, o que é que você quer que eu? Irmãos, é muito fácil você chegar diante de um anjo e até, de alguma maneira, você conseguir dar uma impressão para o anjo, para o profeta, para o sacerdote, para a família, para o cônjuge, um tipo de atitude que o comova a fazer coisas por você que não vai resolver você. Mas quando está diante de Jesus, aquele cego de Bartimeu, eu não sei se ele sabe, mas a gente sabe que não será possível ludibriar Jesus e chamar Jesus para uma relação onde ele vai apenas dar uma pinturazinha para tampar, uma vernizada para tampar aquilo que está precisando ser lixado. A gente sabe que quando a gente está diante de Jesus, a gente precisa entender pelo menos duas coisas dentro desse contexto. É que eu preciso falar a verdade para Ele. É que eu preciso assumir para Ele a minha real condição. Senhor, eu sou bruto. Senhor, eu sou nervoso. Eu sou nervosa. Senhor, o meu casamento é ruim porque eu sou intransigente, egoísta.
Eu não tenho amiga, eu não tenho amigo, Senhor, porque eu não me dedico a ninguém. Eu vivo sozinho porque eu estou lá no meu mundo esperando que alguém bata lá. Eu tenho muitas exigências também para quem vai entrar lá na minha casa. Na casa do meu coração, não é qualquer um. Mas isso está me machucando, Senhor. Isso está me afetando. Essa é você e eu, quando nós chegamos diante de Deus como Jacó, e Deus pergunta, e Jacó fala, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Até que o Senhor me abençoe. E Deus disse assim, eu posso. Há coisas que um irmão amoroso, cheio do Espírito, pode fazer por nós. Há coisas que uma igreja cheia do Espírito Santo pode nos ajudar. E isso é um jeito de Deus ajudar. Isso é um jeito de Jesus fazer. Mas, irmãos, aqui esse texto está mostrando um encontro não da multidão com Jesus, mas de uma pessoa com Jesus. Tem a ver com a vida dela, particular, o sofrimento dela. E que ela chega para Jesus e Jesus fala, eu posso. Eu posso. Não há nada que você precise de fato que eu não consiga fazer. Não há nenhum tipo de problemas em você, dentro de você, na sua cabeça, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus rins, na sua existência, que seja difícil demais para mim. Se você chegar até mim, eu posso fazer. Eu posso dar uma ordem ao vento, cala-te, e ela vai calar. Se eu disser, Lázaro, saia para fora, ainda que ele esteja podre, ele vai sair de lá vivo. Se você se apresentar diante de mim com aquilo que é verdade em você, mesmo que essa verdade em você seja morte, seja cegueira, seja vícios, seja mau comportamento, mas se isso te incomodar, se isso te levar para chorar, se isso ocupa a sua mente o tempo todo, se isso te incomoda de verdade, se a sua vida realmente é uma questão que te esmaga, e te destrói interiormente, se tem um tema na sua vida que te esmaga, que te destrói, que te incomoda, e se você trouxer ele diante de mim, eu posso fazer isso. Quando nós estamos diante de Deus, não interessa a nossa necessidade aos olhos dos outros, e nem interessa as nossas orações no ouvido dos outros, porque a oração desse moço está errada. Teologicamente, dentro daquilo que eu conheço, do escopo que eu conheço, essa oração, filho de Davi, está errada. Porque no capítulo 12, acho que é no capítulo 12, versículo 35, olha o que Jesus disse. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pode ele ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Parece ser uma oração errada. Parece que quando ele está falando com Jesus, está diminuindo Jesus, porque Jesus não é menor do que Davi, Jesus é maior do que Davi. Embora esse título é um título messiânico, mas o que Jesus está demonstrando aqui é que ele é mais do que as pessoas acreditam que ele fosse. Então há orações e não interessa quais são as suas necessidades, não interessa aquilo que faz alguém sofrer. O que você quer que eu te faça? Mas você vai ter que olhar nos meus olhos, você vai ter que estar diante da minha presença. Você vai ter que tirar todos os utensílios entre eu e você. Todas as tranqueiras, água benta, água isso. Sabe? Você vai ter que tirar todas essas coiseiras da sua religião,
da sua compreensão teológica, para que você fique diante da minha presença, e você olhe e converse comigo a respeito de você, porque quando você conversar comigo em honestidade, em sinceridade da sua alma, olhando nos meus olhos, eu estarei aqui. Terceira e última expressão de Jesus: o que você quer que eu faça para você? O que você precisa que eu faça? Não é a igreja que vai fazer. Não é o irmão que vai fazer, não é o seu marido que fará. Não são as pessoas que farão. Eu que vou fazer em você. Em você. Eu quero trabalhar em você, não é Deus muda minha esposa, não. Eu quero que essa relação que está fazendo você sofrer, por que está fazendo você sofrer? Ah, Deus, tem muita injustiça no meu trabalho. Tira a injustiça. Não, eu não vou tirar a injustiça, porque a injustiça não vai transformar você. Eu preciso transformar você, para você saber conviver em injustiça sem se tornar injusto. Ah, Deus, a minha família é amarga, esse mundo é amargo, acaba com a amargura deste mundo. Não, eu não quero tratar com o mundo, eu quero tratar com você. Por que você deixa a amargura roubar a sua doçura? Por que você permite que a indiferença que você recebe torna você também indiferente? Por que as coisas ruins em torno de você está transformando você em uma pessoa ruim também? Cansei de ser boa. Já ouvi tantas vezes as pessoas disserem isso. Cansei de ser boa. Cansei de ajudar as pessoas e elas não reconhecerem o meu trabalho. Cansei de ser uma válvula de escape para minha família. E aí você vai se tornando como a sua família. E você vai se tornando como essas pessoas. Mas Jesus fala para aquele homem: o que você que talvez os seus pais, seu pai foi crucificado, sua mãe foi abusada, seus olhos foram furados. Mas o que você quer que eu faça em você? O que você precisa que eu faça na sua vida, no seu coração? Qual vício que você tem? Qual vício você tem? Eu tenho certeza, irmãos, que a gente não tem tantos milagres na igreja, é porque a gente não tem tanta gente que precisa, que se vê numa necessidade absurda de um milagre a ponto-se de desesperar. De ter atitudes insanas. Como Ana. Enquanto as demais mulheres estavam ali, no seu ritual de culto a Deus, como está tudo certo, no seu culto, participando das atividades cerimoniais, tinha uma mulher que queria ser mãe, com os cabelos desgrenhados, com os olhos inchados, avermelhados, com o aspecto cansado, com a aparência de ser filha de Belial, que não se dava para ouvir a sua voz dizendo: dá-me filhos. Como esse homem que grita, e quanto mais pede para ele parar, ele grita, porque ele não quer ser mais cego. Ele não quer mais aquela vida. Ele nunca quis aquela vida. Ele diz: eu quero ver. Com todas as responsabilidades que isso me trará. Eu não quero mais ser assim. Eu tenho orado ultimamente sobre coisas na minha vida que são muito feias. Que eu não pensava que existia, porque eu só convivia no meio de igreja, no meio de crente. Mas eu fui conviver no meio das pessoas normais da vida. E percebi muitas coisas em mim que desonram a minha fé.
que me humilha quando eu me fragro. Todo dia de manhã eu oro, Senhor, que eu não retribuo o mal com o mal. Me ensine. Que eu não me torne amargo porque os outros são amargos comigo. Que eu não fale mal do meu colega de trabalho para o outro. Senhor, me ajuda a segurar a minha língua. Muitas vezes eu vou para a presença de Deus, é isso que está na minha mente. O que você quer que eu faça com você? Eu era um jovem da igreja, uns 15 para 16 anos. Ele diz, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Onde tinha alguém, um grupo de oração, eu ia para lá, eu orava isso, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero de verdade. Eu ia para o monte e eu orava, Deus me batiza com o Espírito Santo. Eu jejuava pedindo, Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu chorava por isso. Eu via os irmãos orando em língua, eu ficava caladinho ouvindo, achava lindo a oração em língua dos irmãos, orando em línguas. Deus, eu quero, eu chorava. Eu busquei intensamente, noite e dia, todos os dias. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Até que numa tarde de domingo, o Espírito do Senhor veio sobre mim. E um dia eu conto a experiência. Só era eu convertido na minha casa. Só tinha eu de convertido na minha casa. Todo mundo desviado. E eu comecei a orar pela Laine, que está aqui. A Michelle não existia. Existia. Mas era bebezinha. Meu irmão não era convertido. A Sônia, que estava aqui, não era convertida. Minha mãe não era convertida. Meu padrasto não era convertido. Meu pai não era convertido. Eu comecei a orar. Chorar. Diante de Deus. Senhor, salva minha família. Senhor, salva minha mãe. Senhor, eu pregava. Às vezes eu pregava até demais, enjoava eles. Eu comecei a orar. De madrugada, levantava de madrugada. Um dia eu jejuava, outro dia eu orava. No dia que eu não jejuava, eu orava de madrugada. No dia que eu não orava de madrugada, eu jejuava. Até que um dia, chegou um irmão na minha casa, falou, Robson, Deus mandou eu ler um versículo para você. Eu, que bom, pode ler. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A partir daquele dia, nunca mais jejuei pela minha família, nunca mais orei. E Deus assim na minha mente, eu falei assim, Deus respondeu. E começou vindo um após outros, se convertendo. Sabe o que eu vejo nesse texto? Não coloquei no meu esboço, mas sabe o que eu vejo nesse texto? É que Jesus fez mais do que aquele homem pediu. Ele não só curou aquele homem, mas fez daquele homem um discípulo. E ele seguiu Jesus e salvou aquele homem. Às vezes quando a gente é honesto, quando a gente realmente deseja alguma coisa que a gente precisa e a gente verbaliza isso diante de Deus com lágrimas, com sofrimento na alma, com aquele sentimento de que eu não quero mais conviver assim. E a gente é honesto. A gente deixa os protocolos, os evangelicalismo, a linguagem evangeliquez para falar com Deus. A gente rasga o verbo com Deus. A gente fala com sinceridade com Deus. Deus vai fazendo muito mais do que aquilo que a gente pede, irmãos. Porque não foi que os meus irmãos se converteram. Não foi que Deus me deu o batismo no Espírito Santo. Ele fez de mim um pastor. E você vê os meus irmãos. Você vê minha família. Você olha para minha família. Estamos aqui no altar. Meu filho está aqui no altar. Minha filha está dando aula na escolinha. Minhas irmãs, vocês precisavam de ver a vida dessas meninas. Da Michelle, da Laine. A casa dela cheia de adolescentes e jovens. Dezenas e dezenas deles. Aos pés dela ouvindo o Evangelho. Na simplicidade. Essa menina andando naquele setor e discipulando meninas e evangelizando e cuidando das meninas. Você vê a Sônia com centenas de mulheres, aqui está a Sorânia que foi discípula.
carro dela cruzando Goiânia de lá para cá. Rapou a cabeça como um sinal, dizendo: Deus, eu quero mulheres. Me dê mulheres, Senhor. E as mulheres se convertendo no ministério da Sônia. Meu irmão foi enviado para Curitiba. Porque geralmente Deus, quando responde às nossas orações, e aquelas orações que são de fato aquilo que nós precisamos, aquilo que é o cerne da nossa vida, e não só um paliativo, Ele faz muito mais. Ele faz mais além. A gente fala: mas por que Deus não me responde? É porque talvez nós estamos orando para Deus fazer um paliativo na nossa vida, e Deus quer tocar naquilo que é o cerne do seu coração, aquilo que machuca de fato, aquilo que de fato te atrapalha. E nessa manhã, eu venho te convidar para você fazer como aquele cego, para você falar para Deus o que é que você quer. Se hoje Deus chegasse para você e perguntasse: o que você quer que eu te faça, meu filho? Você vai inventar um pedido agora, ou você vai trazer o pedido que você arrasta por anos na sua alma, no seu coração? Aquele pedido não nasceu naquela hora com aquele cego. Ele trazia a dor de ser cego. É que talvez você está acostumado com a vida, as pessoas estão acostumadas com o sofrimento, com os limites, com as coisas que machuca a vida delas, mas sabe, você não terá nenhuma ajuda de Deus até que você não reconheça que você precisa desejar, que de fato você necessita, e você deixar essa capa e romper com tudo isso, dizer: Deus, eu estou aqui na sua presença, estou aqui, Senhor, age na minha vida, transforma o meu casamento, mas transforma a partir de mim. Transforma meus filhos, mas transforma a partir de mim. Me ensina como é que eu devo cuidar dos meus filhos. Lucas está aqui, não quero constrangê-lo, mas teve uma atitude que eu precisava lidar com o Lucas. E aqui num domingo de manhã, eu estava com vontade de ter uma conversa rasgada com ele. E o Espírito falou assim: você também é meu filho que me dá trabalho, Robson. Faça com ele do jeito que eu faço com você. Faça com ele do jeito que eu faço com você. Fique de pé. Senhor, tenha misericórdia de nós, que nem desejar o que devemos desejar nós sabemos muitas vezes. Como diz a tua palavra, Senhor, nós não sabemos orar como convém. Ensina-nos, não uma oração, mas nos ensina a orar. Nos ensina a estar diante do Senhor com a sinceridade de uma alma que está pelada diante do Senhor, nu diante do Senhor, sem nenhum tipo de fantasias diante de Ti. E nos dê, Senhor, sobriedade, para que a gente saiba o que realmente nós precisamos. Nessa manhã não te pedimos que o Senhor nos dê um óculos melhor, que o Senhor nos dê uma bengala, uma capa melhor, mas que o Senhor nos dê visão. Efatá, abre-te. Quantas pessoas estão aqui que precisam, Deus, de um milagre, de uma ação sobrenatural, que só Tu podes fazer. Venha sobre nós, meu Deus, nessa manhã, e nos direcione na Tua presença, para que a gente ouça de Ti: minha filha, o que você quer que eu faça com você? Meu filho, o que você quer que eu faça com você, em você? O que te incomoda tanto? O que machuca teu coração? O que te aflige? O que você quer que eu faça? Fale para mim. Fale. Eu sei o que você precisa, mas eu quero que você saiba. Efatá, abra-te. Que haja visão. Que haja luz. Que haja respostas do Senhor.
que haja milagres de Deus entre nós, que haja ação soberana do Senhor sobre nós. Esse Deus que escuta o clamor de alguém que está sofrendo, mesmo que abafado com os gritos alucinados do mundo. Ouça-nos, Senhor. Chama-nos, ó Deus. Peça que nos leve à Tua presença, Senhor. Envie pessoas que segurem as nossas mãos e nos leve à Tua presença. E que a gente escute claramente a Tua voz, o que você quer que eu te faça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.